Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira aula. Nessa aula é um pouquinho mais teórica, a gente vai falar um pouquinho sobre os painéis, sobre a interface do programa. Ela é um pouquinho, como eu falei, um pouquinho mais teórica, essas primeiras aulas, mas elas são de suma importância, tá? Porque são nelas que vocês vão ver, eu vou falar algum nome de algum conjunto de ferramentas, vocês já vão saber onde é, já vão saber identificar e localizar cada conjunto é esse, tá bom? Então, prestem bastante atenção, acompanhem, se precisar, refaçam a aula, que a gente vai utilizar muita coisa do que a gente vai aprender aqui, tá bom? Bom, vamos para o Maya. Essa é a telinha do Maya, tá? Essa é a cara dele. Então, a princípio ela parece ser um pouco complexa. Ela tem bastante ferramenta, bastante painel, mas a gente vai ver que na verdade ela não é tão complexa assim, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é essa caixa aqui, tá? Essa box aqui que abre quando a gente abre o Maya pela primeira vez, tá? Ela é o What's New Highlight Settings. Nessa caixa aqui, ele me avisa que tudo que tiver entre colchetes e nessa cor verde-limão aqui é novo de uma versão para outra, tá? Então essa aqui é a versão 2018, ela já tem algumas novidades com relação à versão anterior, tá? E tudo que for essas novidades, ela tá nesse verde-limão, tá? Você pode ver aqui nessas ferramentas aqui, tem várias ferramentas aqui que vocês vão ver que tem esse verdinho aqui que é novidade, tá bom? A primeira coisa, ó, você pode desligar isso aqui, se você quiser, ó, desmarca essa opção, Highlight What's New, e Show This at Startup. Então, ou seja, toda vez que eu abrir o Maya, essa caixa vai aparecer. Eu vou desmarcar essa opção, que eu não quero que essa caixa apareça, e vou deixar o Highlight What's New ligado, tá bom? E vou dar um OK. Bom, essa é a carinha do Maya, tá? A gente tem aqui em cima, como todos os programas, comum, padrão em todos os programas, é o nosso menu, tá? É um menu, a barra de menus aqui em cima, tá certo? Aí você tem File, Edit, Create, Select, Modify, Display e Windows, tá? Até aqui, ó, de File a Windows, o menu é fixo, tá certo? E de Mesh, se eu não me engano, até o Generate, ou até o Cache, eu não estou lembrado agora, mas é um menu variável, tá certo? Como assim variável? O Maya ele tem fluxos de trabalho, tá certo? Então, se eu puser aqui, ó, eu estou vendo aqui, na verdade, que eu tenho um fluxo de trabalho de modelagem, ó. E aí, todos os menus aqui, a partir de Windows, é referente à modelagem. Se eu trocar aqui, ó, para rigging, ó, ele alterou aqui, ó, é de cache, né? Ele alterou aqui, ó, o meu menu para ferramentas de acordo com o fluxo de trabalho de rigging. Animação, a mesma coisa, effects, a mesma coisa, e por aí vai, tá? Então, o meu menu muda de acordo com o meu fluxo de trabalho, tá certo? Essa parte aqui abaixo do meu menu são alguns atalhos, que todos eles estão aqui, tá? É alguns atalhos, as principais ferramentas que a gente utiliza aí dentro desse menu, tá certo? Aqui embaixo a gente tem as shelves, que são as prateleiras, tá certo? Aqui é que a gente encontra as principais ferramentas também de acordo com o fluxo de trabalho. Ó. Você tem as abas aqui. Ó. Aqui é modelagem poligonal. Aqui são curvas e surfaces, sculpting, rigging, animation e por aí vai, tá? Então a gente tem as shelves de acordo com o nosso fluxo de trabalho, tá bom? Aqui é a sua área de trabalho do Maya. Então é aqui que tudo acontece, tá bom? Você tem aqui a sua tela perspectiva, tá? Se você clicar aqui, ó,
aqui do seu lado esquerdo são as toolbox, são as principais ferramentas que a gente vai trabalhar no nosso dia a dia aqui no Maya, tá? E aí você tem aqui, ó, um Panel Layout. Se eu clicar, der um clique aqui, ele vai me abrir as 4 visões: top, front, side e a perspectiva. E aí você tem aqui, ó, Y, Z, X e a perspectiva, tá bom? Vocês vão ver que trabalhar com essas 3 janelas parece ou pode ser algo mais confuso, mas é bem simples, tá? É bem simplesinho de mexer nela, tá? Aqui abaixo você tem 2 telas, 2 janelas, uma perspectiva e uma front, que a gente pode alterar isso aqui para side, para top, de acordo com a sua necessidade na hora do trabalho, tá bom? Esse outro aqui é o Outliner, que é essa janelinha aqui que abriu aqui. Essa Outliner, ela vai me trazer todos os elementos que eu tiver na cena. Então, tudo que tiver aqui dentro compondo a nossa cena, o nosso cenário, vai estar aqui dentro do Outliner, tá? Isso aqui é muito importante, vocês vão ver no decorrer do curso, mas para selecionar uma determinada peça que está difícil de selecionar aqui manualmente, ou principalmente para mexer com hierarquia, então essa Outliner aqui é bem útil, tá bom? Eu vou dar um clique nela aqui e ela diminui. Vou voltar aqui para minha tela só perspectiva. Aqui do nosso lado direito estão os painéis de comando do Maya, tá? Então aqui, ó, eu tenho alguns dos painéis que eu consigo visualizar aqui dentro, ó, tá? Todas essas caixas, elas vêm soltas, mas você consegue jogar ela para onde você quiser, ó, tá? Então você consegue trabalhar ela aqui, você consegue jogar ela para o lado, ele é bem maleável, o layout de trabalho do Maya, tá? Na próxima aula a gente vai ver como é que mexe nos layouts aqui do Maya, tá bom? Mas aqui é onde ficam os painéis, tá? Então eu consigo trabalhar com os atributos, com as propriedades, tudo aqui nesse lado aqui do Maya, tá bom? Aqui embaixo, ó, aqui embaixo eu tenho as ferramentas referentes à animação. Então eu tenho uma timeline aqui os comandos de vai para frente, para trás, da play, aqui os comandos de frame, visualização de frame, quantos frames eu tenho na minha composição atualmente, quantos frames eu quero por segundo e por aí vai, tá? Então aqui é tudo referente à animação. A gente vai ver isso no conteúdo de bônus, tá bom? Embaixo eu tenho aqui, isso aqui é para colocar programação dentro do Maya. Se você manja de programação, o Maya ele trabalha com Python e com MelScript, tá? Então você consegue fazer algumas animações via programação, tá bom? Aqui, ó, é uma helpline, então eu consigo ver tudo que eu parar o mouse aqui, ó, eu consigo ver o que é essa ferramenta através da helpline, tá bom? Então, esse é a tela do Maya, tá? Parece complexo, mas não se assustem, tá? No decorrer do programa a gente vai desvendar e desmistificar o fato do Maya ter muita ferramenta, ter muito menu, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula.